O céu da Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro, amanhecia com uma névoa que se espalhava por vielas estreitas, telhados de zinco e becos que pareciam contar histórias em silêncio. Dentro de um barraco simples, Valéria acordava todos os dias antes das 5 da manhã para ajudar a mãe a preparar o café que o pai levaria ao trabalho. José Carlos era faxineiro em um grande escritório de advocacia na Barra da Tijuca. Lourdes, sua esposa, trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma escola pública municipal. Ambos sustentavam a casa com esforço e dignidade, mesmo que o salário mal cobrisse o básico. Era um lar pequeno, de 2 cômodos e muitas esperanças. Valéria era a filha única. Desde pequena, preferia os livros às bonecas. Trocava o recreio por cantinhos silenciosos da escola, onde lia tudo o que aparecia, de folhetos de mercado a revistas velhas que o pai trazia da lixeira do escritório. Um dia, Lourdes conseguiu um livro infanto-juvenil em uma doação da Ongeação Educativa. Era Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Valéria devorou em 2 dias. Ela não lê, ela engole as palavras, dizia Lourdes encantada. Aos 13 anos, Valéria já dizia com convicção: eu vou trabalhar com justiça. E ninguém na família duvidava disso. Ela só não sabia exatamente como ainda. No ensino médio, Valéria conheceu a professora Eunice, uma mulher negra, firme e amorosa, que dava aulas de história. Foi ela quem despertou em Valéria a consciência racial e política. Você tem um olhar inquieto. É com gente assim que o mundo muda, disse certa vez, após Valéria confrontar um professor que relativizava a escravidão em sala. Era a mesma época em que Valéria começou a sentir o peso do racismo. Um colega zombou de seu cabelo trançado. Outro a chamou de inteligente demais para quem veio de favela. Mas Valéria rebatia com palavras, com argumentos, com firmeza. Ainda não sabia, mas já exercia ali sua primeira advocacia, a de si mesma. O pai limpava as salas de uma grande firma de advocacia. Valéria o acompanhava de vez em quando. Ficava sentada num canto, observando advogados de ternos caros, mulheres com pastas de couro, livros grossos com nomes em latim. Foi ali que ela entendeu que queria mais do que lutar por justiça. Queria entender como ela funcionava. Na última semana do 3º ano, Valéria prestou o Enem. Conseguiu uma nota alta, não suficiente para as universidades federais, mas garantiu uma bolsa integral pelo ProUni, numa faculdade particular do centro. Lourdes chorou de emoção. José Carlos demorou a acreditar. Valéria seria a primeira da família a entrar na universidade. Entrar na faculdade foi como desembarcar em outro planeta. A maioria dos alunos usava roupas de marca, carros importados e falava sobre viagens ao exterior. Valéria chegava de ônibus com cadernos reciclados, lanche na marmita e um olhar que misturava medo e determinação. Ouviu nos corredores: essa aí deve ser cotista. Vai largar no 2º período, sempre é assim. Ela não respondeu, apenas seguiu. Nos intervalos, ia para a biblioteca. Estudava enquanto comia pão com mortadela. Dividia os dias entre os estudos, os plantões como atendente de telemarketing e os cuidados com a mãe, que enfrentava complicações de diabetes. Nos fins de semana, continuava ajudando o pai em limpezas. Era comum sair de casa às 6 da manhã, lavar o chão de escritórios e depois passar a tarde resolvendo resumos de direito penal. Mais de uma vez pensou em desistir, mas nunca fez. No 5º período, Valéria conseguiu um estágio não remunerado num escritório de advocacia criminal. A entrevista foi um teste de resistência. O advogado, um homem branco e arrogante, olhou para seu currículo e comentou: nunca estagiei com bolsista, mas posso te dar uma chance. Valéria segurou a raiva. Aprendeu ali como se escrevia uma petição, como se montava uma tese. Fazia o trabalho pesado, mas as
Assinaturas nunca eram dela. Quando surgiu um edital de estágio no Ministério Público, Valéria se inscreveu. A entrevista era com um promotor grisalho que perguntou: "Você já entrou em um tribunal?" "Entrei sim, com meu pai. Ele limpa o prédio do TJ na Barra", respondeu. O homem hesitou e contratou. Valéria começou como estagiária da 3ª Promotoria Criminal. Analisava autos, organizava pastas, acompanhava audiências. Um mundo novo se abria. No primeiro caso de que participou, viu um adolescente negro ser acusado de roubo com base apenas em um reconhecimento visual confuso. O promotor queria denunciar. Valéria, com base nos autos, apontou falhas grotescas. Ele ignorou, mas ela guardou aquele caso como lição. Se um dia tivesse poder de decidir, faria diferente. Nos meses seguintes, mergulhou nos livros. Perguntava, anotava, observava como os promotores pensavam. Mas nunca se calava diante de uma injustiça. Certa vez, após apontar erros em um inquérito, ouviu do promotor: "Você é boa, mas não tem o perfil da casa." Ela respondeu: "Então está na hora de mudar o perfil." Valéria se formou com louvor. Sua monografia foi sobre racismo institucional no sistema penal brasileiro e recebeu nota máxima. Mas o diploma não veio acompanhado de estabilidade. Passar em concurso público era outro Everest. Ela tentou o da defensoria. Reprovou na 2ª fase. Tentou o da magistratura. Caiu na prova oral. Sem dinheiro, aceitou trabalhar como técnica judiciária num juizado especial. Lá redigia sentenças para juízes sobrecarregados, aprendia os meandros processuais e acumulava prática jurídica. À noite, estudava. Finais de semana também. Usava apostilas emprestadas e assistia a aulas online em velocidade acelerada no celular. Foi nesse período que Lourdes, sua mãe, piorou. As complicações da diabetes avançaram. Um mês depois, ela faleceu. Valéria quase parou tudo, mas lembrou da frase que a mãe dizia sempre: "Você não nasceu para viver varrendo o chão dos outros. Você nasceu para andar de cabeça erguida, minha filha." E voltou a estudar com ainda mais força. O edital do Ministério Público do Estado saiu no final de um ano conturbado. Valéria reuniu tudo: a prática jurídica como técnica, os anos de estágio, a experiência no escritório, o luto recente, a raiva, a coragem e esperança. Estudou por 8 meses. Abriu mão de festas, aniversários, encontros. Quando precisava chorar, chorava e voltava para o PDF. Passou na prova objetiva, depois na discursiva. A oral foi um teste de nervos. Um dos examinadores perguntou: "A senhora tem experiência em sustentação oral?" Ela sorriu. "A minha vida foi uma sustentação oral, excelência." Risos contidos. Mas ela sabia que tinha ido bem. 2 meses depois, às 7 da manhã, o resultado saiu. Valéria foi aprovada em 7º lugar. Gritou, chorou, ajoelhou. O pai a abraçou como se estivesse segurando um troféu. Disse baixinho: "Sua mãe está vendo, filha." Ela sabia. A cerimônia foi no Palácio da Justiça. Valéria usava um vestido simples, mas elegante. O cabelo trançado em coque, o olhar firme. Ao lado de homens brancos de terno italiano, ela destoava. Ou melhor, ela ressignificava. Houve cochichos. "É cotista? Nunca vi. Será que aguenta?" Ela ouvia tudo e sorria, porque sabia que merecia estar ali. Quando foi chamada para receber o termo de posse, a voz da juíza presidente do evento tremeu. Promotora de Justiça, Valéria, dos Santos Nascimento. Aplausos tímidos, mas José Carlos aplaudia com as mãos, os olhos e a alma inteira. Na 3ª promotoria, Valéria assumiu os primeiros inquéritos com cautela, mas firmeza. Um deles envolvia um adolescente negro de 16 anos, acusado de tentativa de furto em uma farmácia. A única prova era o depoimento do segurança. Nenhuma imagem de câmera, nenhum flagrante. Valéria arquivou o caso. O juiz hesitou. Pediu fundamentação oral.
Ela foi precisa, técnica e firme. Excelência, a Constituição não permite condenação baseada apenas em suposições. O MP atua com responsabilidade, não com achismos. O juiz assinou o arquivamento. Na semana seguinte, a mãe do garoto apareceu com um bolo de milho na promotoria. Obrigada por ver meu filho, ninguém vê a gente. Valéria guardou o bilhete com o nome da mulher na gaveta, junto com a certidão de posse. Apesar da beca, Valéria não era totalmente aceita. Colegas evitavam sentar ao lado nas reuniões. Alguns promotores a confundiam com estagiária. Um advogado chegou a dizer: "Você não tem cara de promotora." Ela sorriu. Promotora tem cara de justiça, e justiça tem que ter cara de povo. Outros momentos foram mais dolorosos. Um defensor sugeriu que ela aliviava para réus negros por ser de origem semelhante. Valéria levou o caso à corregedoria e venceu. Ao longo dos meses, seus pareceres viraram referência, suas denúncias elogiadas, suas audiências respeitadas. Na sala da promotoria, ao lado do computador, um quadro com a frase que virou seu lema: "Você não veio até aqui para ter medo." 2 anos depois, uma repórter da revista Piauí decidiu fazer uma série sobre diversidade racial no judiciário. Um colega indicou Valéria. A entrevista foi longa. Ela contou tudo: infância, racismo, faculdade, luto, concurso, posse. A matéria saiu com o título "A Justiça Tem Tranças." Viralizou. Valéria virou símbolo. Foi convidada para palestras, entrevistas, mesas redondas. Mas não mudou sua rotina. Continuava morando na Zona Oeste, continuava indo de metrô, continuava atendendo pessoalmente mães aflitas, estudantes perdidos, mulheres vítimas de violência. Era agora promotora e referência. Um jovem foi espancado dentro de um shopping por seguranças que o acusaram de furto sem provas. A cena foi filmada e chocou o país. O caso chegou à promotoria de Valéria. Pressionada por colegas a oferecer transação penal, ela se recusou. Requisitou diligências, ouviu testemunhas, convocou os diretores do shopping, pediu imagens, documentos, históricos, ofereceu denúncia por lesão corporal e constrangimento ilegal e entrou com ação civil pública contra a empresa. O advogado da empresa tentou intimidá-la. "Se você insistir nisso, vai criar um problema grande com gente poderosa." Ela olhou nos olhos dele. "Quem bate em jovem negro achando que é lixo é que tem um problema grande. Comigo, com a lei e com a história." A condenação saiu. O juiz escreveu: "Graças à atuação incansável da promotora Valéria dos Santos, a justiça se fez presente." Valéria foi promovida e passou a coordenar um núcleo especializado no combate ao racismo institucional. Criou programas de mentoria para jovens negros, organizou concursos de redação em escolas públicas e firmou convênios com universidades para a inclusão de estudantes negros no mundo jurídico. Em uma dessas palestras, uma menina de 14 anos levantou a mão e perguntou: "Doutora, dá para ser promotora mesmo morando na favela?" Valéria desceu do palco, ajoelhou na altura da menina e respondeu: "Dá sim, mas você vai ter que lutar todo dia. E eu vou lutar com você." Hoje, Valéria ainda carrega o mesmo broche na beca. Ainda repete o mesmo mantra antes das audiências. Mas agora, quando entra no plenário, já não a veem como exceção, a veem como exemplo. Ela não venceu por sorte. Venceu porque insistiu, porque recusou o papel da invisível, porque foi além dos estereótipos, dos obstáculos, do luto e do medo, e porque entendeu, desde cedo, que quando dizem que você não tem cara de promotora, talvez seja exatamente por isso que a justiça precise da sua cara. Se essa história te emocionou, compartilhe. A luta por uma justiça com rosto, cor e coragem começa por aqui. E você? Acredita que o Brasil está pronto para ver a promotora Valéria em cada esquina da periferia? Comente aí.